E aí, turma, como vocês estão? Olha, esse vídeo que vocês vão assistir sobre lipidose hepática tá sensacional. Na verdade, é uma aula da minha mentoria. Vocês vão ter a oportunidade de assistir de uma forma gratuita. E aí eu vou falar principalmente do diagnóstico e tratamento da lipidose. Agora, pontos fundamentais para a gente entender que a lipidose, ela não é só porque o gato deixa de comer, não, tá, turma? Tem uma coisinha a mais aí. Então, assiste essa aula, tá? Se você quiser mais aulas como essa, apresentação de caso clínico real, tá? Muita atualidade sobre medicina felina. Então acesse o link aqui embaixo na descrição, ó, vocês vão ter contato com o meu stream, o stream do Dr. Cat. Tem mais de 80 aulas lá nessa plataforma pra vocês assistirem, tá? Stream do Dr. Cat, uma mais gateira da internet. Curte a aula aí, pessoal. Até mais. A lipidose ela sempre foi, ela é uma doença, né, que se conhece, o diagnóstico não é tão difícil. Entretanto, muitos pacientes deixam a gente surpresos, né? Às vezes são pacientes que a gente não consegue recuperar de uma forma fácil. A gente faz o diagnóstico, acompanha o paciente e ele tem uma piora gradativa. Também já conversei com vários colegas daqui de fora e de fora também, que o quanto que a lipidose pode trazer dificuldade para tratar esse paciente, por mais que a gente domine, digamos assim, um diagnóstico, mas parece que cada caso é um caso. Isso vai estar muito relacionado com as comorbidades, né? Então as comorbidades elas influenciam bastante em relação ao prognóstico. Por isso que sempre que a gente está diante de um paciente com lipidose hepática, é importante que a gente busque as comorbidades, né? Até porque, lembrando a vocês, a lipidose ela pode ser primária, né, que ela é considerada idiopática, ou ela pode ser secundária, que aí sempre tem algo a mais, né? Qualquer causa que deixe esse paciente anoréxico, que esse paciente não está se alimentando, ele pode ter lipidose, principalmente se for um gato obeso, né? Um gato acima do peso. E por isso que a gente tem que sempre lembrar. Então, o gato tem uma lipidose, mas a gente tem que sempre buscar o que está por trás, né? Que morbidade pode ter iniciado esse quadro. E aí isso vai ser muito importante para a gente justamente ter o prognóstico e também tratar melhor esse paciente. Então, a maior parte dos pacientes que vêm a óbito com lipidose é porque justamente a gente não conseguiu destrinchar bem esse caso dele. Então, a maioria das vezes tem algo a mais, né? Como já falei para vocês. Então, vamos seguir aqui. Lembrando um pouco a patofisiologia, ela é uma patofisiologia que também ainda tem muitas lacunas, né? A gente sabe como que começa, sabe o que que acontece geralmente. Agora, alguns detalhes, né, ainda estão por vir. Lembrando a vocês que por que que o gato obeso, né, por que que o gato obeso é mais predisposto a ter lipidose? Além da quantidade, claro, exagerada de tecido adiposo, que esse tecido adiposo vai ser a fonte, né, dos ácidos graxos que vão realmente fazer parte, né, é a parte principal da patogênese, que é a liberação de ácidos graxos, né? O gato obeso ele vai ter muito mais do que um gato magro. Por isso que geralmente o gato magro ou o gato de massa magra, ele não tem lipidose, porque acontece, ele vai queimar principalmente o tecido muscular, né? E aí você vai ver uma caquexia, né? Um gato que vai emagrecendo. O gato obeso, ele além de queimar também, a gente vai ver que ele entra no catabolismo, que também vai embora a proteína, mas sem dúvida o tecido adiposo ele é mais fácil de ser utilizado, né? E por isso que o gato obeso, por ter um tecido adiposo mais abundante, ele vai liberar mais ácidos graxos. Isso vai contribuir bastante para o desenvolvimento da lipidose. Só que a gente tem que sempre lembrar a questão da insulina e da glicemia. Então, os gatos obesos ele têm uma maior resistência à insulina. Isso já é bem batido, né? Bem detalhado. E, sem dúvida, isso é um fator muito importante. A gente vai ver que a insulina em si, ela vai ter um papel fundamental
e também vai os próprios antagonistas da insulina, que é como por exemplo o glucagon. E aí que a gente vai pensar, quando eu vou falar de tratamento, né, que eu vou trazer para vocês uma opção que possivelmente seja interessante. Então, é uma informação bastante nova e não é todo mundo que fala, porque realmente não se tem artigo que se comprove, né? Mas eu vou trazer para vocês um ponto de interrogação, justamente, baseado nessa questão aí da hiperglicemia e resistência à insulina. O tecido adiposo também do gato com lipidose, ele apresenta grandes concentrações do fator de necrose tumoral, né, em comparação com indivíduos saudáveis. Apesar da lipidose não ser uma doença inflamatória, mas esse fator, esse TNF, né, é uma citocina, pode ser considerada citocina, ela vai prejudicar bastante também, que ela acaba oxidando mais ainda as células, principalmente as células hepáticas, né? E isso também é encontrado no gato que tem lipidose. Tá? Então, os pacientes que desenvolvem lipidose, eles vão ter também aumento de concentração de TNF-alfa, né? Então, também é um marcador importante, tá, de injúria celular. Então, há um balanço energético negativo nesse paciente, né? Quando a gente fala de balanço energético negativo, é que hormônios que fazem o catabolismo são mais abundantes, como o glucagon, hormônio de crescimento, cortisol e as catecolaminas, então principalmente a norepinefrina ou noradrenalina, né? Esses hormônios do catabolismo, eles vão perpetuar ou vão continuar, né, o gatilho que ocorreu que causou lipidose e vai continuar esse catabolismo, né, que eu vou explicar para vocês um pouco mais na frente. Uma das características, uma das ações, né, das consequências desses hormônios é aumentar a chamada lipase sensível a hormônios. Essa lipase sensível a hormônios, ela é uma enzima que vai aumentar a lipólise desse tecido adiposo. Isso vai mobilizar ainda mais ácidos graxos, né, do tecido adiposo. Essa lipogênese ela vai também aumentar, né, ela juntamente com a resistência à insulina, ela também vai contribuir para o acúmulo de gordura no fígado. Ou seja, além de ter uma lipólise, né, aumentada nos tecidos, tecido adiposo visceral, além de aumentar essa lipólise, ela também vai fazer, principalmente com a questão da resistência à insulina, vai aumentar o acúmulo de gordura nesse fígado. Então imagine que há realmente uma doença metabólica muito importante. Então são vários pontos aí do metabolismo desse paciente que vai favorecer esse acúmulo de gordura no fígado, né? Então, lembrando a vocês, a lipidose basicamente é uma doença metabólica que vai proporcionar um acúmulo exagerado de lipídios, ácidos graxos, dentro dos hepatócitos. A partir do momento que tem essa sobrecarga no hepatócito, né, devido a essas questões de metabolismo alterado, esses hepatócitos vão parar de funcionar, porque eles vão estar encharcados. Na verdade, se a gente for ver, vou mostrar para vocês uma foto de citologia, a gente vai ver que os hepatócitos vão estar todos gordos também, né? Os hepatócitos bem cheios de moléculas ali de gordura, de lipídio, e justamente vai inibir, né, o funcionamento desse hepatócito. E lembrando a vocês que os sinais clínicos da lipidose, que eu também vou falar, são basicamente de quê? De doença colestática, doença que causa o quê? Obstrução de fluxo biliar, ou seja, bilirrubinas altamente aumentadas e enzimas também, enzimas hepáticas muito aumentadas. Isso devido a quê? Uma colestase. Só que é uma colestase diferente daquela obstrução extrahepática, é uma colestase intrahepática, né? Porque a gente vai ver os hepatócitos estão tão gordos que eles não têm mais espaço entre um e outro, né? Dificulta
o metabolismo também, até por uma questão física também, né? Então, isso é importante também que a gente lembre, tá? Existe também não vou entrar muito em detalhe, que aqui assim, demandaria muito mais tempo de estudo até para falar disso, né? Mas existe os lipídios chamados de novo, né? Que é é um tipo de lipídio que ele é formado principalmente em momentos, né, e que tem uma deficiência realmente de energia, de glicose, enfim. E há uma desregulação, ou seja, há um exagero da produção desse tipo de lipídio que geralmente o acetato, não é acetado, certo? Turma, aqui tá errado aqui, ó, no slide. O acetato que vem da cetogênese, né, que é outro também detalhe importante do gato lipidose, com lipidose, que é um gato que faz também cetogênese. É um gato que vai ter cetonemia. Alguns parecem a ter pacientes com cetoacidose, que pode ter uma cetoacidose também associada. Então, percebam aí o grau, né, de complicação nesse paciente, que ele não é diabético, mas ele pode entrar em cetoacidose. Porque também esse paciente, esse gato, ele vai aproveitar, né, tudo para produzir energia. Então, os corpos cetônicos também é uma fonte de energia, né? E esse corpo cetônico, o acetato, né, que é um corpo cetônico também, ele também vai servir de substrato para produção desse tipo de lipídio que vai se acumular também no fígado. Então, a questão da beta-oxidação justamente entra nisso, né? Então, tem muito ácido graxo livre, e aí também vai ter uma beta-oxidação exagerada desse ácido graxo, especialmente na mitocôndria, né? E aqui eu vou falar da L-carnitina na frente, ela é essencial para o transporte de ácido graxo para dentro das mitocôndrias, certo? E em pacientes que têm, então ela faz parte muito espaço do metabolismo do hepatócito, mas ele, nessa questão da beta-oxidação, ela é importante e a deficiência dela vai também fazer com que haja uma desregulação dessa beta-oxidação, né? O paciente ele está anoréxico, então essa L-carnitina também vai diminuir. É por isso que a gente vai falar dela em relação ao tratamento, tá? Então, como falei para vocês, nesses gatos vão ter um aumento do nível de glicose, não hiperglicemia, geralmente, tá? Geralmente tem hiperglicemia porque eles perdem, eles pioram bastante essa questão da resistência à insulina, aumento de lactato, aumento do glucagon, né, e dos ácidos graxos e corpos cetônicos, certo? E vai ter uma redução no nível de insulina e os aminoácidos essenciais, alanina, arginina, taurina, né? Aqui também eu coloco a L-carnitina como metionina. Então, pessoal, esse gato ele vai estar em estado catabólico, né? Lembrando a vocês que o gato que tem níveis de insulina aumentados, ou por exemplo, quando o paciente está se alimentando, né, que aumenta esse nível de insulina, então ele entra no estado chamado anabólico. Então, acaba a insulina, ela inibe a secreção do glucagon, né, inibe a secreção do cortisol, da norepinefrina. Então, quando esse paciente entra nesse estado de lipidose, os níveis de insulina também eles vão diminuir, porque é uma competição direta, né, de glucagon e insulina, tá? E esse gato ele vai estar hiperglicêmico geralmente. Então é um estado que a gente não chega a ser uma hiperglicemia daquelas, né, de diabetes, mas são pacientes que chegam com 250, 280, né, alguns 300, né, de glicemia, tá? Não são pacientes diabéticos, mas estão hiperglicêmicos e alguns podem até vir com cetoacidose, né, ou pelo menos uma cetonemia, tá? Tem uma bugada aqui, pessoal, esse nome aqui é patofisiologia, tá? Então, vamos aqui, esquema aqui rapidinho, ao aumento de glucagon nesses pacientes. Então, aqui no filtro, o que o glucagon faz, né?
ele vai fazer uma gliconeogênese, ele vai produzir glicose, vai pegar esse glicogênio, vai quebrar, vai produzir glicose, porque afinal de contas esse paciente está em estado de anorexia, né? E aí vai aumentar essa glicemia, também ele vai fazer, vai utilizar aminoácidos para produzir o piruvato, né? Para produzir também ser uma molécula aí de produzir energia. Aqui triglicerídeos serão quebrados, como eu falei para vocês, aqui no tecido adiposo, para formar o que? O glicerol, que pode ser também utilizado para produção de energia, mas principalmente o que? Os ácidos graxos livres, que esses ácidos graxos podem ser, né, beta-oxidados e vão se transformar em cetoácidos, então causar o que? Uma cetonemia na maior parte dos pacientes. Cetoacidose vai ser em casos mais graves, né? Principalmente com alterações também pancreáticas, certo? E lembrando aqui, ó, aumenta a glicose do plasma, aumenta ácidos graxos livres, causa cetoacidose, aumento do glicerol e diminuição, pessoal, dos aminoácidos. Tá? Por que eu trouxe essa figura? Porque a gente lembrando dela vai ser importante para a gente montar, né, um protocolo de tratamento ou justificar protocolos de tratamento, certo? Porque a base do tratamento da lipidose, que eu acho que já está muito conhecido de vocês, é o que? É alimentar o paciente, né? Então esse paciente precisa comer e aminoácido, tá? Tem que ser aminoácido, porque a forma de produzir energia para esse gato será, a fonte será aminoácido. Não adianta a gente entrar, por exemplo, com carboidrato, porque esse gato muitas vezes ele está hiperglicêmico, ele não está conseguindo utilizar essa glicose, porque tem até uma quantidade de insulina baixa, né? Ah, vale a pena entrar com insulina? Não, você não chegaria à causa do problema, né? Agora, alguns gatos que têm uma hiperglicemia, talvez, a hiperglicemia importante, talvez ajudaria a fazer insulina. Tem esse protocolo na literatura? Não tem. Mas se a gente buscar essa patofisiologia, há uma justificativa. Só que melhor do que isso, pelo menos a meu ver, né, que existe assim, há uma discussão muito grande, né, de medicamentos, como por exemplo os inibidores de SGLT2, né, que é assim o mais moderno, digamos assim, do tratamento da diabetes em gatos, certo? E ele é quase que assim está sendo utilizado como canivete suíço, porque a gente vai marcar, posso até marcar com vocês outra. Na verdade, eu estou estudando ainda esse assunto, né, para formar assim, uma aula mais encorpada, porque o uso do SGLT2 ele não é só para gato diabético, então tem grandes evidências de ajudar pacientes com nefropatias, doença renal crônica, cardiopatas, e também tem esse questionamento se ele serviria, né, qual a eficácia, ou pelo menos assim, a indicação ou uma ajuda que ele daria nesses pacientes com lipidose, tá? Então, uma coisa que eu chamo a atenção de vocês que é de grande valia estudar sobre isso, né? Inibidores de SGLT2, que ele, assim, o cuidado que a gente tem que ter é só para ele não entrar naquela panaceia, né? De ele servir para tudo, mas embasar realmente a informação com evidências científicas, tá? E com patofisiologia de doença, ok? Então é isso, esses gatos eles fazem hiperglicemia, eles entram em cetoacidose muitas vezes, ou cetonemia, e entram nesse estado catabólico. Voltando à questão da alimentação, que eu vou falar para vocês no tratamento, né? Basicamente é você entrar com aminoácido e buscar alguma forma de melhorar esse desequilíbrio metabólico, né? E além de, como falei para vocês, buscar também as comorbidades, certo? Sinais clínicos, são gatos que vomitam bastante,
né? São pacientes que têm um controle de vômito mais difícil, então eles vomitam, mesmo com a medicação antiemética, né? Gatos que têm pitialismo, salivam bastante, né? Tem aquele semblante mesmo de enjoo, muita salivação. É difícil você, mesmo fazendo uma alimentação via sonda, nos primeiros dias eles suportarem grandes volumes, até pequenos volumes eles vão botar para fora, né? E é importante a gente lembrar também, fora a icterícia, né, que é aquela icterícia muito marcante, diminuição da motilidade gastrointestinal. Além de ter essa questão, tá, da colestase, né, que de qualquer forma vai gerar um problema também digestório, né, esses pacientes é muito comum eles terem também diminuição da motilidade. Grande parte dessa diminuição da motilidade na lipidose, ela não é nem tanto inflamatória, a não ser que tenha associação com pancreatite, colangite, mas principalmente pancreatite e doença intestinal inflamatória, né, que já são causas de diminuição de motilidade. Mas só a questão da hiperglicemia, pessoal, isso também pouca gente debate ou explora. A hiperglicemia, ela também traz diminuição da motilidade gastrointestinal, tá? Também, de novo, pela ação, ela vai principalmente inibir outros hormônios ali importantes gastrointestinais, que são as chamadas incretinas, né? Então, ela vai fazer, aliás, perdão, ela vai, a hiperglicemia, ela vai estimular a liberação de incretina e essas incretinas, elas diminuem o esvaziamento gástrico. Então, de novo, a gente tem que se preocupar em relação à glicemia desse paciente, tá? Desidratação, sinal bem comum devido aos vômitos, aí vem as perdas eletrolíticas, né, que vão se apresentar principalmente ali na gasometria, e fraqueza, a ventroflexão cervical, depressão mental também são observados, principalmente se esse paciente tiver uma hipocalemia associada, tá? Dúvidas por enquanto, pessoal? Podem ficar à vontade para falar alguma coisa. Alguém falou alguma coisa aqui? Tudo ok, certo, Aline? Então, de exames, tá? Deixa eu tirar um pouquinho aqui a tela. Esse gato pode vir com anemia, não é muito comum. Se for um paciente muito anêmico, hematócrito muito baixo, tem que investigar outra causa de anemia. Mas, por exemplo, anemia de 23%, 20%, né? Pode ter pode ter a chamada poiquilocitose, que são alterações devido ao distúrbio metabólico, né, de lipídios. Então, a poiquilocitose são aquelas hemácias em forma de estrela, né, como se fosse um carrapicho ali, tá? Porque acaba tendo também deficiência de lipídio na membrana plasmática da hemácia. Então, ela se deforma. Hipoaminemia pode acontecer, não é tão comum. Geralmente, quando tem hipoaminemia, são pacientes que também têm alterações, por exemplo, pancreáticas. Mas a hipocalemia, hipofosfatemia, hiperamonemia são bem frequentes. Hipocalemia, hipofosfatemia pela questão do jejum e às vezes vômito, certo? E hiperamonemia pela questão da colestase, ok? Enzimas hepáticas, elevação ALT-ST fosfatase GGT, perdão, ALT-ST fosfatase vão estar aumentadas e geralmente a GGT está normal. Então, isso é um perfil patognomônico da lipidose hepática. Então, é uma doença que a gente consegue fechar o diagnóstico, uma das poucas doenças hepáticas que a gente consegue fechar o diagnóstico com o perfil enzimático, né? Então, se a GGT estiver baixa ou normal diante das outras transaminases, das outras transaminases elevadas, então é lipidose, tá? É lipidose, cara, tem lipidose. Só que o que acontece?
o contrário não exclui, né? Ou seja, um paciente, há gatos com lipidose com GGT aumentada. Isso vai estar muito mais relacionado com a questão das comorbidades. Então, se eu tenho um paciente com pancreatite, GGT vai dar aumentada. Um paciente com doença intestinal inflamatória pode GGT dar aumentada. Um paciente com colangite linfocítica neutrofílica associada ou obstrução biliar extrahepática também vai dar aumentada. Tá? Então lembrem bem, GGT baixa, enzimas, as outras transaminases aumentadas, lipidose. Mas você não pode descartar lipidose se essa GGT também tiver aumentada. Bilirrubina alta, muito comum, então também é um marcador importante da lipidose. A questão que você tem que descartar, ou pode até estar acontecendo junto, né? Uma obstrução biliar extrahepática, certo? Só a lipidose sozinha, ela vai trazer um aumento de bilirrubina muito grande. Por isso que esse gato chega muito amarelo. Agora, uma obstrução biliar extrahepática também pode causar, ou seja, um diagnóstico diferencial. As duas podem vir juntas também. Aumento do beta-hidroxibutirato, certo? Ou seja, um gato vem com cetonemia. Eu falo cetonemia porque nem todos os gatos com cetonemia estão cetoacidóticos, né? Mas com cetonemia você já tem que começar a pensar em um tratamento, né, para diminuir essa quebra, né, dos ácidos graxos nessa formação, essa beta-oxidação para formar fugiu a palavra aqui, os cetoácidos, né? Certo? E também redução de fatores de coagulação, como a maior parte também das hepatopatias podem causar. O ultrassom é fundamental, porque você imagina o seguinte, um paciente que tem aumento de GGT, né? Tem toda aquela clínica de lipidose, mas tem um aumento de GGT. Então, o que eu vou me apegar? Eu vou para o ultrassom. O ultrassom geralmente vai ter aquele fígado hiperecogênico, né? Por devido à deposição de gordura, então aquele fígado branco, como essa imagem. Você pode comparar, geralmente o ultrassonografista compara com baço, né? Compara com pâncreas, com a própria gordura ali ao redor do fígado, então ele fica com aquela coloração, né? Ultrassônica, hiperecóica, que é bem parecido com uma gordura falciforme que está envolvendo ali o fígado. Então, a fígado hiperecogênico é sugestivo de lipidose hepática, também um aumento, né, do fígado, né, hepatomegalia. E aí uma forma de você fechar o diagnóstico da lipidose é a própria citologia. Então percebam, não é difícil você fechar o diagnóstico de lipidose. A questão das enzimas, né, hepáticas, o ultrassom e a citologia. Não é difícil fazer citologia no paciente com lipidose, porque o fígado é bem palpável e você pode também, com a ajuda do ultrassom, né? E você vai ver essa imagem. Ó. Então deixa eu colocar uma seta aqui. Então essa imagem de um fígado, né, de hepatócitos cheio de gordura, ó, esses pontinhos aqui claros, né? Tá? Então são hepatócitos gordos, né? Hepatócitos cheios de gordura. E geralmente tem uma proporção aí que você pode utilizar, se eu não me engano é a partir de 50, se eu não me engano 60% dos hepatócitos da lâmina cheios de gordura, né? Você pode considerar uma lipidose. E claro que você vai juntar sempre, né, os sinais clínicos aos outros exames. A histologia ela fecha o diagnóstico praticamente. E quando 80% dos hepatócitos, né, são afetados na amostra, né, a lipidose é considerada grave. Claro que quanto mais os hepatócitos cheios de gordura, mais grave é o quadro, né? E aí entramos aqui no tratamento. O tratamento ele não tem, pelo menos o tratamento aqui é bem conhecido, o tratamento de manutenção, né? Ou de suporte, perdão, que é a fluidoterapia. Essa fluidoterapia é importantíssima porque você vai pegar muito paciente completamente em desequilíbrio, né?
hídrico, eletrolítico. Então, essa fluidoterapia você vai se basear, o ideal é que você faça gasometria, um hemogaso. Quem não tem hemogaso teria que ter pelo menos uma dosagem aí de potássio, né, uma dosagem de sódio, cloro. Algumas máquinas de bioquímico fazem, tá? É importante porque você consegue selecionar a fluido diante do que você tem ali no quadro, né, de deficiência. Enfim, o fluido de escolha geralmente a gente usa o ringue lactato, apesar de toda aquela discussão, né, eu já falei para vocês do lactato, do ringue lactato que tem que ser metabolizado no fígado e tal, mas isso há muito tempo a gente sabe que não é problema. A escolha vai ser diante se você quer fazer uma reposição ou não. Por que que o ringue é mais indicado de cara, assim? Porque são pacientes que chegam em acidose metabólica, né? E o ringue ele tem uma propriedade melhor de fazer uma neutralização ou ajudar no controle dessa acidose. Se você entra com solução fisiológica, ou desculpa, cloreto de sódio, 0,9%, um paciente com acidose, você vai ter mais trabalho para tratar essa acidose. A não ser que, por exemplo, esse gato esteja com deficiência de sódio, de cloro, a indicação é você entrar com cloreto de sódio, né? Então, na dúvida, seria o quê? Zinc lactato, certo? Controlar vômito, ou seja, você vai utilizar Maroptan, que é o Serenia, né? Vai utilizar o Dazentrona, metoclopramida não funciona, certo? Então a questão seria o que? O Dazentrona e a Maroptan. Então entra-se com as duas, os dois. E vocês vão ver que de início, 2, 3 dias é luta mesmo ali. O paciente vomitando e a gente fazendo antiemético, vomitando, fazendo antiemético. O que ajuda algumas vezes você já colocar a sonda nasogástrica e ir aspirando esse estômago, né? Então, se você vai fazer alimentação, por exemplo, a cada 4 horas, antes da próxima refeição, ou meia hora antes, por exemplo, você aspira bastante esse estômago, utiliza uma sonda, né? Utilizando a sonda nasogástrica. Você empurra um pouquinho a sonda mais para o estômago, aspira bastante, tira esse volume que está ali, porque lembra, né? Tem uma diminuição da motilidade gástrica. E aí você acaba conseguindo alimentar melhor esse paciente, né? E inibe um pouquinho, né, esse vômito, porque você vai tirar material do estômago dele. E o uso da sonda alimentar é fundamental. Então não tem como tratar um gato com lipidose sem uso de sonda. Não tem como, certo? Inicialmente a gente preconiza a nasogástrica, porque você não vai precisar fazer uma anestesia nesse paciente, né? Então 2, 3, 4, 5 dias de nasogástrica. Quando ele puder ser sedado, a gente vai colocar a esofágica, tá? Não é que a gente vai esperar, poxa, esse gato ficar quase bom para passar esofágica. Na verdade, não tem um momento ótimo para sedar esse paciente. A gente vai ver que a nasogástrica ela ajuda bastante no início, mas depois que a gente precisa fazer um volume maior de alimento nesse paciente, a gente vai precisar colocar a esofágica, né? Então, geralmente são 4 dias de estabilização, 4, 5 dias, às vezes até menos para colocar a esofágica, certo? Por que precisa da sonda, pessoal? Primeiro que, claro, ali o gato tá vomitando, tá babando, né? Não tem sentido se forçar a alimentação com um paciente assim. E a quantidade de alimento, ela vai ser grande. Mesmo que no começo, né, como vocês sabem, a gente não pode já colocar todo aquele cálculo de requerimento de uma vez, porque vai ter risco desse paciente vomitar, primeira coisa que vai acontecer, que não vai aguentar um volume grande, e também tem um risco desse gato entrar naquela chamada síndrome da realimentação, né, que é quando você faz um aporte muito grande, calórico, muito grande no paciente que está sem comer, ele vai começar a metabolizar, vai utilizar muito fósforo, né, muito fosfato, para acumular energia, ou seja, para formar o ATP, ele precisa de 3 moléculas de fósforo, né, de fosfato. Então, o que que acontece? Nesses gatos que você faz um aporte nutricional muito grande, muito rápido,
né, no gato que não estava comendo, ele vai consumir muito fósforo e ele vai piorar a hipofosfatemia, né? Vai diminuir o fósforo, aí esse gato vai entrar em hipofosfatemia, que são sinais bem característicos, né, de fraqueza muscular, né, ventroflexão cervical, parece muito deficiência de potássio, que aliás, na maior parte das vezes vem junto, né? A hipocalemia também acompanha hipofosfatemia. E são pacientes que vão, muitas vezes, se não tiver cuidado, ele vai morrer por parada respiratória, por parada de diafragma mesmo, de músculo respiratório, né? Certo? Ou seja, a nutrição, ela precisa ser iniciada de uma forma gradativa, pelas essas duas questões: vômitos, que eu não consigo colocar um volume grande, e também pelo risco da chamada síndrome de realimentação, tá? Então, geralmente se calcula a quantidade e você vai começar aí no máximo 50% da quantidade que você calculou, certo? Isso bem fracionado, às vezes a gente nem consegue fazer isso porque o gato realmente vomita. E o lance é você insistir, né? Nem que você dê 2 ml nesse paciente. Segurou, já é muito bom. Então, no próximo horário, pode ser que eu aumente um pouco mais para 3 ml. Vomitou, então já sei, olha, talvez aqui eu vou deixar hoje com 2 ml, que eu quero que ele assimile alguma coisa, né? E lembrar de aspirar antes do horário da alimentação. Essa tabelinha aqui é interessante, né? Que é algumas reposições que eu vou deixar para vocês no slide, tá? Então tem a reposição de potássio, tem a reposição de fosfato que a gente pode precisar, né? Principalmente se tiver uma hipofosfatemia importante ou se ele desenvolver, né, uma síndrome de alimentação. E o magnésio, pessoal, que a gente fala um pouco dele, mas o magnésio, a hipomagnesemia também pode acontecer nesse paciente. Por que se fala pouco? Pelo menos assim, né? A gente não escuta muito falar do magnésio nesses quadros, né? O magnésio, ele também ele é um marcador importante. Ele vai ser geralmente o gato com lipidose, ele pode ter também essa deficiência de magnésio. Isso vai atrapalhar bastante a tua reposição do potássio. Alguns pacientes a gente repõe potássio, mas não sobe, né? Porque também tem deficiência de magnésio, certo? O magnésio é importante para a manutenção desse potássio, né? Sistemicamente, né? Sericamente, tá? E o magnésio, o ideal é que a gente também dose o magnésio, né, nesses gatos, para saber se precisa de reposição de magnésio também. Então todos eles geralmente a gente faz por infusão contínua, né? Uma bomba de infusão. E a gente vai entrar, por isso que é importante a gente saber, né, se esse gato está com hipofosfatemia ou hipocalemia, né, hipomagnesemia, porque a gente precisa fazer reposição. E aí muitos pacientes não respondem bem ao tratamento porque eles estão em distúrbio eletrolítico muito grave, né? E pode ser causa mortes. Entendam isso, pode ser causa mortes. Faz parte do tratamento, aqui entra na questão da alimentação, então, né, utilizar rações hipercalóricas e fazer suplementação. É muito importante que a gente faça essa suplementação de carnitina, taurina, arginina, tiamina, tá? E pode também suplementar colina, ok? Vitamina K1, vitamina B12 também, né? Essas são injetáveis. Agora, a L-carnitina, a arginina, a taurina e a tiamina, a gente só consegue fazer por via oral. Claro, pessoal, os primeiros dias, ou talvez a primeira semana de tratamento com lipidose, talvez você não consiga implementar como a gente quer. Porque, ó, essa tabela aí, são doses que a gente vai fazer por via oral, tá? É por gato, ok? Então temos aqui, ó, 500 mg de L-carnitina, 300 a 500 de arginina, taurina 250, tiamina 120. Como é que a gente faz? Eu peço para manipular numa fórmula só, líquida, para colocar via sonda, tá? Só que perceba a quantidade. Isso aqui é muito comum,
Se a gente começar com essa dose, o gato vomitar tudo isso aí. Então, o que eu faço? Eu peço para fazer, né, essa quantidade aqui. Geralmente eu peço para colocar para cada 5 ml, não é para 1 ml, eu peço essa quantidade para cada 5 ml. E eu vou fazer 2,5 ml de manhã, 2,5 ml à noite. Se ele vomitar, eu diminuo, faço 1 ml, 1 ml e meio, tá? Até ele conseguir segurar isso aqui. Ele precisa, pessoal, mesmo você dando alimentação hipercalórica, né, com grande quantidade de proteína, ele vai precisar de suplementação, porque é muita quantidade, né? Tá? Todos esses aminoácidos são essenciais. A L-carnitina a gente já viu para prevenir a beta-oxidação, né? Perdão, para melhorar a beta-oxidação, para impedir a formação dos corpos cetônicos. A arginina, taurina são também aminoácidos importantes no metabolismo dos hepatócitos. Tiamina também, então assim, é necessário, é essencial para o tratamento, tá? Começar de uma forma gradativa e manter aqui pelo menos 30, 40 dias, tá? A gente sabe que o tratamento geralmente para lipidose vai demorar isso, 30, 40 dias, né? O gato realmente está completamente curado, certo? E a questão dos protetores hepáticos. Então, se o paciente está internado, né, ou enquanto ele estiver internado, a gente pode utilizar acetilcisteína injetável, certo? Tem indicação. Apesar de que tem muitos autores que questionam, né, a real eficácia da acetilcisteína. Mas enfim, ela tem porque faz parte também ali da própria farmacologia, né, dela proteger o glutatião, né? E o SAMe, ele é importante também, só que não adianta a gente prescrever o SAMe se esse gato está vomitando ainda. Então, eu não me preocupo em prescrever o SAMe de imediato. Para mim não é importante. O SAMe ele vai entrar, geralmente, quando esse gato ele já está estável. Pelo menos com 10 dias de tratamento, 7 dias de tratamento. Porque assim, o SAMe, pessoal, lembram? Ele precisa ser em cápsula entérica. Cápsula entérica. Então, você tem que fazer esse gato ingerir a cápsula e ela chegar no intestino. Esse gato, de início, ele está com uma utilidade zerada praticamente. Essa cápsula vai ficar no estômago até ele vomitar, certo? Pode prescrever líquido? Pode, porque nada é proibido, mas não se deve prescrever líquido, porque o líquido, pessoal, ele cai ali no estômago e vai ser desintegrado, entendeu? Pela acidez. Então, gastar dinheiro à toa. Vou aumentar a dose, vou fazer 3 vezes a dose do SAMe para poder mandar líquido via sonda. Pessoal, não tem muito sentido. Você não vai saber quanto que vai ser absorvido e se vai ser absorvido alguma coisa. Então, ou seja, moral da história. Protetor hepático, o SAMe, é muito bom, interessante. Mas eu não faço a prescrição dele de início, porque eu não vejo sentido. Certo? Já tentei, muito tempo atrás, cápsula, né? Fazendo esses pacientes, mas eles vão vomitar. Essa cápsula vai parar no estômago e vai botar para fora, certo? Assim também como a silimarina. A silimarina pode ser líquido, pode, mas a silimarina também pode causar vômito, ok? Então eu não me preocupo nesse momento de fazer protetor hepático, me preocupo em fazer estabilizar o paciente, regular o distúrbio eletrolítico e entrar o mais cedo possível com esses aminoácidos que a gente viu lá, que esse gato ele precisa de aminoácidos para dar um fim nesse desbalanço metabólico. Então o papel do aminoácido ele é fundamental para que esse gato volte ao metabolismo normal dele. Isso é importante que vocês entendam, certo? Em relação às comorbidades, né, que eu falei para vocês, a gente pode pensar sempre, aliás, deve pensar sempre na pancreatite, certo? E nas obstruções biliares extrahepáticas. Além dos linfomas, né, alimentar que pode acontecer, doença intestinal inflamatória, hipertireoidismo, certo? Então, assim, tem uma gama aí de situações. Então,
a gente sempre tem que buscar, né? Por que que esse gato fez lipidose? Então, se a gente for pensar na pancreatite, lembrem sempre de dosar a FPLI, certo? Porque ela vai te dizer se esse gato tá com pancreatite ou não. Então, lembre lá, né, das nossas aulas de pancreatite. É interessante também identificar se esse gato é diabético ou não, tá? Quem sabe, né? Você está recebendo o paciente agora, será que ele tem diabetes? Ah, como é que eu vou saber se a própria lipidose já pode trazer uma hiperglicemia? Frutosamida, né? Então você vai dosar a frutosamida dele. Se ela tiver aumentada, você está pegando a glicemia de 20 dias atrás. Então, um paciente que pode já ter diabetes, né? Obstrução biléstra hepática, o ultrassom vai te ajudar muito, né? O ultrassom vai te mostrar se tem dilatação importante, por exemplo, colédoco, do ducto cístico, vesícula, né? Então, isso é bem importante. É por isso que o ultrassom é fundamental, né? Em muitos casos, e nesse caso também, certo? Enfim, isso eu acho que é o mais importante investigar. Neoplasias, como falei para vocês, linfomas também, tá? Podem estar aí associados à lipidose. E fora outras doenças, né, infecciosas, doenças sistêmicas, enfim, e também o hipertiroidismo. Então sempre é bom a gente se basear nisso aí. Como falei para vocês, dosagem de eletrólito também te traz informação muito grande, porque essas baixas de eletrólitos vai te dar um prognóstico mais reservado e vai dizer o que você tem que fazer, né? Não falei para você nos slides anteriores, mas também o cálcio é importante dosar, né? A hipocalcemia está associada a má prognóstico também. Principalmente que a hipocalcemia está associada também à pancreatite, certo? Então também é o ideal dosar o cálcio, principalmente o cálcio iônico. Vamos aqui para um caso clínico, só para a gente ilustrar. É um caso que aconteceu há pouco tempo, que ainda não está esclarecido totalmente, tá? Então, aqui é a anamnese, eu acabei copiando só aqui a ficha, né, da colega que atendeu. Então, o paciente chega com esse histórico, não estava comendo, a tutora achava que era por causa da ração, trocou a marca, sabor, essa gata ainda continua sem comer. E há uma semana praticamente não comeu mais nada, né? Só churu e sachê. Então percebam como a tutora demorou um pouquinho para trazer, né? Ela perdeu 1 quilo em um mês, bebendo menos água e era gordinha, né? Agora tá fraca, se escondendo na casa com pelagem mal cuidada, assanhada. Ela relatou urina escura. Essa urina escura, geralmente quando o tutor fala, né? É aquele amarelo mais escuro, mais alaranjado, né? Não viu vômito, mas tinha estado defecando menos e pastoso por quantidade domiciliada. Se mudou há cerca de um mês para casa da tutora, vivia com a avó, ou seja, já não é um fator aí que pode ser de estresse. Convive com a cadela, então assim, vivia num local e depois foi para outro lugar para conviver com o cão. Decidiu trazer o paciente porque hoje o irmão da ninhada morreu de doença renal. Então, assim, ela se preocupou que o irmão do gato morreu, da gata morreu. Então, foi visto a icterícia branda, né? Desidratada, 8% de hidratação, estava ativa, desconforto abdominal e apresentando náusea, né? Então, na palpação, desconforto na palpação, avaliação da boca, né? Uma placa leve, frequência cardíaca, enfim. A mucosa ictérica, 8% de desidratação, que ela não botou temperatura, mas 38 de temperatura, então não havia febre, né? Aí solicitou os exames, né, e a suspeita é que colite lipidose já direcionada para o problema hepático. E essa gata foi internada, né? Aqui é o hemograma dela, não há anemia, 43, não há processo inflamatório ou infeccioso. E aqui proteína total normal 7, então hemograma normal, né? Mas o plasma aqui, percebam, o plasma é ictérico já. Percebido o plasma ictérico. Vamos para o ultrassom. Eu não lembro a idade dela, acabei não colocando, mas não era uma paciente jovem, tá? E aí já tinha umas alterações aqui, né? Irregularidades na imagem do fígado,
vasos calibrosos tortuosos com a parte, comunicando com a parte visceral do órgão, tá? Isso é um achado importante aqui no baço. Então, há vasos que a ultrassonografista não conseguiu identificar quais eram, tortuosos, certo? E calibrosos. Estômago espessado, principalmente piloro, região pilórica, uma inflamação. Alças intestinais, não tinha inflamação em alça intestinal. Isso é difícil de a gente, né, de acontecer, mas pode acontecer. Aqui no momento não tinha espessamento, só cólon, né, com fezes. Fígado moderadamente aumentado com infiltração gordurosa. Então já meio que correlaciona com lipidose. Temos aqui alterações pancreáticas, conicidade moderadamente aumentada de forma difusa e uma ligeira esteatite região adjacente, tá? Lembrando a vocês, conicidade aumentada no pâncreas está mais relacionada à pancreatopatia crônica. A gente não pode fechar que é crônico porque precisa de biópsia, mas é muito mais comum ser crônica em, né, conicidade aumentada. Só que tem uma esteatite ao redor do pâncreas, né? Por isso que ela considerou pancreatite. Nesses quadros aí, desse tipo de ultrassom, a gente pode pensar no seguinte: é um gato que vinha com uma pancreatite crônica que agudizou, tá? Então não estaria errado, né, esse pensamento. Adrenais normais e olha aqui, pessoal, um gato que não era castrado, né? Mas pelo menos aqui as imagens, né, do útero estão normais. Esse é o fígado dela, então lembrando, né, aquele fígado esbranquiçado, né, aquele fígado hiperecogênico, né? Ainda não era tão fortemente hiperecogênico, mas com certeza aqui não é ultrassom de um fígado normal, tá? Tem um aumento de ecogenicidade, certo? Então, pessoal, se encaminhando para a lipidose, né? Mas talvez não seja só lipidose. O porquê que essa gata desenvolveu o processo de lipidose? Bioquímico, aqui foi no dia depois, se eu não me engano, né, da internação. E aí temos aqui, ó, as bilirrubinas aumentadas, tanto a direta como a indireta, né? GGT 5.8, ó, normal é 5.10. Ela subiu um pouquinho, né? Subiu um pouquinho. Ainda tá ali no esperado da lipidose, certo? Já um paciente entrando em acidose, a gente tem aqui sódio 159, potássio 5.2, está normal. Cálcio 1,41, um pouquinho aumentado. Glicemia 57. Lactato já alto, 4,6. Né? Perdão. Então esse paciente trouxe, né, no tratamento, estabilização, fluido, controle de náusea, vômito. O paciente que foi ficando mais ictérico. E depois de 2 dias, era um paciente que estava totalmente prostrado, né? Um paciente que chegou a ficar lateralizado. No dia seguinte da internação já foi colocado a sonda naso, né? Começado ali uma alimentação gradativa e o paciente foi na verdade teve a estabilização inicial, mas depois ele foi entrando, né, em choque. Esse hemograma é do terceiro dia da internação, se eu não me engano, acho que é o terceiro dia, o segundo dia, e tinham sinais bem importantes, ó. O hematócrito baixou, até pela questão, né, que ela estava desidratada depois da fluido, e houve aqui uma leucocitose, ó, 25.800, certo? O número de bastões aqui aumentou, certo? Então esse paciente, e olha a proteína aqui, ó, 5,8, com neutrófilos tóxicos. Então é uma gata, pessoal, que ela entrou aqui, ela tem sinais de sepse, tem sinais de toxemia bacteriana, né? A própria proteína também caiu bastante, certo? Não tinha tanto vômito, então não deu para associar muito a questão, né, de nem muito vômito nem diarreia, e ficou essa questão, certo? Se a gente for lá
por ultrassom, também não teria muita justificativa, né, de um processo infeccioso, a não ser que fosse uma pancreatite neutrofílica, né, uma pancreatite supurativa, certo? Que agudizou de forma supurativa. Também seria uma opção, seria né, algo a se pensar, tá? Então, e esse aqui, ó, foi o último exame dela, tá? Justamente com 3 dias, 2, 3 dias da internação, a albumina baixou bastante, 1,8, bilirrubina foi subir, certo? Fosfatase aqui já estava alta, a GGT também subiu, né? Então, questão, a lipidose, ela não era o fator principal nesse gato, era importante, é importante, mas algo acontecia nessa gata, né? Então, possivelmente, né, infelizmente essa gata, ela, ó, aqui a gasometria dela, a última que foi feita, olha quanto que mudou aqui, em 3 dias, hein? Sódio, potássio 1,8, cálcio 1,07, certo? Então, hipocalcemia importante, hipocalemia importante, comparando aqui com a anterior. Tá? Foi tão rápido, né? Não teve como ter maiores investigações, mas se a gente for buscar causas de hipocalemia grave assim, né? Num paciente que não estava perdendo tanto por vômito, por diarreia, a gente tem que pensar, por exemplo, num Cushing, não é comum em gato, né? Mas Cushing pode acontecer. Enfim, também não acabei, ainda não consegui ter um detalhamento, né, do histórico clínico anterior, que é bem recente mesmo isso aí, tá? Trouxe justamente para a gente gerar essa observação, essa discussão, que a lipidose ela vem, muitas vezes ela vem associada de outras coisas, né? A glicemia dela 253, tá? O lactato subiu 5,7, ok? Infelizmente, né, ela veio a óbito, mas aí essa é a questão, né, que eu quis trazer para vocês.